Bom dia, Paulo. Tudo bem, igreja? Feliz ano novo. Dizem que no Brasil aqui a gente começa o ano depois do carnaval. E talvez você veio antes e não me viu pregando. A gente costuma deixar para janeiro e uma parte de fevereiro para que os outros pastores e líderes de ministérios possam trazer a palavra e se apresentar cada vez para a igreja toda, mostrar o ministério, e tem sido assim. E eu ouvi falar que tem gente que gosta mais da igreja em janeiro, porque eu não estou pregando, mas também tem essas coisas. Outra coisa é que é uma alegria, daqui a 2 ou 3 semanas, não me lembro agora certo, vamos começar a nossa série. Já estamos gravando Cozinha da Mensagem, sei que vai ser uma série muito especial, orem para essa jornada, porque é um ano difícil, é um ano de eleição. 2022 foi um ano difícil para a igreja brasileira e não foi diferente para nós. E eu gostaria de marcar essa minha volta aqui na cadeira central, trazendo uma palavra de que, para esse ano, o corpo pastoral se compromete em fazer igual 2022, não fazer política partidária do púlpito, não usar a igreja para nenhum candidato, nenhum homem. Sabemos que o ofício da palavra e da exposição da pregação da Bíblia é um ato político também, isso não nega, mas nos comprometemos como corpo pastoral em sermos fiéis à exposição da palavra, falando o que tem que ser falado, mas sabendo que o espectro político não é maior do que a graça de Jesus. Não, você vai votar em quem você achar que deve votar. Eu sei que no nosso país que a gente vive, a gente às vezes tem que escolher entre tiro no pé e tiro na mão, mas isso a gente não pode, aí eu não posso ajudar muito. Mas eu quero deixar esse recado, principalmente para quem chegou nos últimos 4 anos. Se você está esperando uma coisa, não vai acontecer. E se você está esperando isso que eu acabei de falar, vai acontecer. E a gente junto vamos ser mais fortes e honrar o nome de Jesus como igreja. Amém? Amém. Falando sobre também ofício pastoral, como eu acabei de falar, esse fim de semana, sexta e sábado, nós pastores presbiterianos, temos 2 encontros anuais, chamado reunião da Assembleia Ordinária. E essa palavra é bem interessante, né? Porque é uma reunião ordinária, no sentido técnico. E a gente tem aqui esses encontros aqui. E, por um lado, eu quero dizer a importância desses encontros. Eu acho que a gente vive em tempos que precisa de transparência, precisa ter um coletivo que nos cobre condutas, que a gente preste relatório. E isso acontece, isso é muito bom. Um coletivo isso é o nosso presbitério, que a gente saiba as diretrizes e os limites que a gente pode ir. Por outro lado, nesses encontros também é muito interessante quando você se junta com pastores, né? Tá vendo que eu estou tomando bastante cuidado, né? Aí quando a gente se junta com pastores, a gente vê algumas expressões. Primeiro que, quem não é de tradição presbiteriana, tem um negócio chamado reverendo. A gente nem se chama de pastor, se chama de reverendo. Aí tem o sagrado ministério. E aí a gente ouve pregações de candidatos e fala, se você quer esse sagrado ministério, você vai ter que melhorar nisso. A pessoa, é mais ou menos de 6 anos a 7 anos que a pessoa passa, desde estudo, de licenciatura, para poder, se Deus permitir, e os homens também, virar. E tudo isso me trouxe mais forte a mensagem que eu vou trazer hoje, que é essa mensagem sobre essa figura que nós temos no nosso imaginário de uma pessoa, de uma figura separada, santa. Pode ser um pastor, um padre, um monge. Mas a gente tem na nossa figura imaginária essas pessoas especiais que são a nossa ponte entre a nossa vida ordinária e uma vida separada, sagrada, santa. Pessoas que quase que levitam quando andam. Essa figura que a gente tem, ela não é dos evangélicos ou da figura cristã. Todas as religiões ou todas as culturas têm uma espécie de
alguém especial que ele é o que manipula o divino, ou que ele tem um acesso ao divino, ele tem uma revelação especial. Os povos originários aqui da nossa nação têm os pajés da vida. Nós podemos ir no Islã, podemos ir em outras religiões, no budismo, mas sempre tem alguém que é aquela pessoa escolhida, o santo, o separado. Entre os evangélicos aqui, eu cresci, eu lembro que a gente acreditava no mito, eu fui saber que era mito mais tarde. A gente adora criar aqueles pastores que eram referências, né? Quando eu cresci, tinha um pastor que era um missionário norte-americano chamado Dr. Shedd. Eu nunca vi, o nome já vem com doutor. A gente nunca chama de Shedd, é Dr. Shedd. E a gente tinha uma palavra que a filha do Dr. Shedd falou que ela só sabia que o pai dela pecava porque leu na Bíblia que todos pecaram, porque ela nunca viu. E eu ficava assim, caramba! Então, gente, é assim que é ter um pai da hora, desse jeito, que você não sabe, porque meu pai, eu sabia que ele pecava todos os dias. E aí, quando eu cresci, eu fui ver, ela desmentiu, ela falou, nunca falei isso, jamais. Mas a gente tem essa necessidade. Eu queria abrir perguntando para vocês, Gustavo, você nem é de tradição evangélica, você tinha uma figura, deixa eu ler aqui igual para não prejudicar vocês, qual é a primeira figura de um homem santo, ou de uma mulher santa, esse sacerdote que marcou a sua vida? Quem era esse sacerdote no seu imaginário? Você falou que eu não venho de tradição evangélica, né? Assim, minha tradição inicial religiosa é uma tradição brasileira clássica, né? De uma coisa mais de um catolicismo nominal, né? Durante muito tempo a gente teve isso, um país de colonização portuguesa e, portanto, você tinha aquela questão da religião oficial e tal. Então, esse é o contexto da onde eu vim e meus pais, particularmente, eles nem participavam muito desse contexto. Então, mas quando chegava a época da primeira comunhão, aí tinha os meus primos e fulano já fez a primeira comunhão, você vai fazer agora, tem que fazer o catecismo, e fiz todo o processo, né? E a história que eu queria contar, e que faz parte do imaginário, né, brasileiro também, era isso. Quando chegou na minha primeira comunhão, aí, não, vai ser o bispo que vai fazer. Aí eu já fiquei assim, caramba, né, essa figura... Se o padre já era alguém diferente no imaginário, um sacerdote, pô, o meu vai ter um grau a mais, vai ser um bispo e tal, né? E aí eu lembro que eu via aquela pessoa e ficava assim, caramba, está perto de mim agora. Então é como se a presença da pessoa fosse trazer alguma coisa. Aí eu ainda ia brincar com meus primos, falar, o meu quem fez foi o bispo, né? O seu era alguém um pouco menor. E eu lembro que eu achei que ia acontecer alguma coisa muito extraordinária, assim, mas acabou não acontecendo nada muito específico, assim. Acabei ficando assim mesmo, Marcos. Não tive nenhuma unção diferente e tal. Mas eu lembro desse imaginário da figura andando ali, puxa, é um bispo, é alguém mais santo que um padre, poxa vida, né? E tinha esse negócio meio de grau, como se alguém representasse o divino diante de mim ali, que era só uma criança de 11 anos ali, tentando encostar em alguém especial. Aí você me conheceu, né? Tem esse trauma. Não, Então, no meu caso, eu sou filho de pastor e não faz muito tempo, né? Eu falei aqui para vocês, eu contei para vocês da minha frustração, da minha decepção com o meu pai. Eu tinha por volta de 4 anos, quando ele escorregou na escada e eu falei, não, eu não quero essa visão. Meu pai escorregando. Você sabe que até hoje, eu não sei se essa história é uma metáfora, e seu pai fez um pecado bem pior. Tipo, a queda do pastor. Escorregou na escada, ou se é verdade. Não é possível. Foi literal, mano, foi literal. E ali, não era nem tanto de alguém santo, mas era o meu super-herói. E ali eu tive essa desilusão de que, poxa, meu pai não levita, ele não né, ele cai, escorrega na escada, indo para a igreja, né, vai chegar lá com que moral? Estava acima da gravidade, né? Não estava e tal. Então, isso para mim foi uma frustração, e acho que ele é essa primeira ideia de alguém que eu tinha como alguém muito especial, e é especial,
Mas hoje, a partir de uma nova perspectiva, sabendo das falhas, das limitações, dos erros. E graças a Deus por isso, né? Quando a gente cresce, a gente vai, né, percebendo. Interessante. Também queria contar do meu. Eu, diferente do Paulo, eu brinco. Meu pai é um dos caras mais íntegros que eu conheço na minha vida. É porque você é filho de pastor também. Né? Mas ele, todo dia, eu sabia que ele era pecador, de alguma forma. Ali nunca teve. E a missão, como é uma missão interdenominacional, quem vem dessas missões sabem que quebra muito esses arquétipos, né? Mas todo fim de ano a gente ia para Goiânia, na família da minha mãe, e a gente virava o ano na igreja presbiteriana. Eu não lembro agora se era da presbiteriana da Guanabara ou presbiteriana central, era uma das duas. E essa presbiteriana, eles usavam toga genebrina. É porque, assim, talvez você é presbiteriano hoje pela palavrão? vila. Então, você não tem noção. Isso aqui não é ser presbiteriano, só para deixar claro para você, sim. Pelo menos nos usos e costumes. Lá, eles tinham a toga genebrina, que é tipo uma bata de padre. Quem conhece vai ficar ofendido. Eu só estou tentando... E na semana de aniversário lá do Calvino, mudava a cor da toga genebrina. Você tem cores litúrgicas, muito parecido com a Igreja Católica também nesse sentido aqui da liturgia. E aí, eu lembro que eu ia nessa virada de ano e e ele com essa toga genebrina, eu pensava que era o padre, assim, sei lá, era um bispo. Eu tinha essa figura, gente, que homem, que coisa. Meu pai não é pastor, isso aí que é um pastor. E aí, mas coitado, mal eu sabia que a gente ia fazer isso aqui É muito interessante isso. E eu lembro que uma outra coisa que os presbiterianos fazem, que a gente não faz aqui, é que quando acabava, ele ficava na porta, você era obrigado a cumprimentar o pastor. Não tinha esse negócio de você ir para a igreja, não cumprimentar um pastor presbiteriano. Você passava, não vou fazer isso aqui, tá, gente? Não adianta me cobrar. Mas assim, eles... Tem até duas portas. Tem até duas portas, porque daí eu tentei fazer uma época, o pessoal fugia para casa assim, falava, não quero cumprimentar o pastor. E aí eu lembro que eu estava passando mal, comi muito naquele dia, eu era um menino de 6 anos ali, e eu lembro que eu vomitei na bata do padre ali. E foi minha primeira desilusão. Eu falei, cara, ele aceita resíduos, né? Então, assim... Então, não é tão assim, né? Mas o que eu quero trazer para vocês, e o que a gente vai abordar hoje, é muito sério. Porque a gente está trazendo... Como é algo que vem de todas as culturas, todas as religiões, e que nós temos isso desde criança, sendo você de tradição religiosa ou não, você colocou em algumas figuras... se a gente não parar para refletir, não deixar a Bíblia nos moldar do jeito que Deus quer que nos molde, nós trazemos para a nossa igreja hoje aqui. Nós tentamos, como pastores, como comunidade da vila, comprometida com missões urbanas, com um culto missional, onde a palavra de Deus ela vai ser exposta, mas a gente quer contextualizar para quem está chegando só a palavra o confronte e não mais os nossos costumes. A gente tenta estar no mesmo nível que vocês. As roupas a gente abriu mão para poder se vestir, para mostrar essa mensagem. Não existe um sacerdote. E aí, eu quero dizer que para vocês que nós vamos através, ou a palavra de Deus vai confrontar um erro, que é um erro geral da igreja, principalmente no Ocidente. Por quê? Geralmente, quando eu vou falar de erros dos evangélicos, a gente encaixa, isso aqui é um erro mais dos pentecostais, ou dos neopentecostais, não muito da gente. Isso é um erro mais dos presbiterianos, dos reformados, nem tanto dos pentecostais. A gente brinca que, esse jeito frio, não sei o quê, mas esse é um erro de lá. Esse erro que eu vou te falar é um erro que não tem essa divisão. A gente vai encontrar abundantemente em qualquer espectro de denominações, que é o erro de considerar, presta atenção que é um pouco difícil aqui, de pôr o arquétipo do Antigo Testamento de templo, sacerdote e sacrifício na igreja contemporânea. Então, na cabeça, quando a gente vai lendo, a gente já automaticamente, quando lê sobre sacerdotes, a gente pensa, os pastores. Quando a gente pensa sobre igreja, com templo, pensa a igreja, o lugar físico, o prédio. E quando a gente vai pensar sobre o sacrifício, ou é o púlpito,
ou pior, é o gasofilácio, é a oferta. Então, faça sua oferta de sacrifício ao Senhor, e você pensa que, como tudo que o capitalismo fez, ele transformou isso em dinheiro. Você paga e você agora está dando uma oferta ao Senhor. E esse é um jeito errado de pensar. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque todo o Novo Testamento fala que esses 3 pontos, eles se cumprem em Jesus. Então, restaurar esse arquétipo na igreja é um erro que reduz a obra de Jesus. Jesus é o único, a Hebreus vai dizer que Jesus é o único sacerdote, o único sumo sacerdote, é definitivo. Jesus vai falar, vai destruir esse templo, e eu vou reconstruir em 3 dias, lá em João. E o que ele está dizendo? Ele está falando sobre o seu corpo. João fala, ele está se referindo ao seu corpo. Então, ele é o templo. E sobre o sacrifício também, em vários aspectos, Jesus é o único sacrifício. Então, não existe, depois de Jesus, é só em Jesus. É só na ceia, todos esses aspectos que a gente está. Então, quando a gente traz para cá, e não quer dizer que a gente não possa trazer, porque a gente está lendo o Antigo Testamento, ele é inspirado, ele aponta para Jesus, mas a gente tem que trazer na ótica de Jesus. Nós cometemos esse erro. Esse erro não é um erro que você... é muito difícil, mas ele é um erro que vai conduzindo a uma vida irresponsável e uma vida que bota valores em lugares errados. Isso a médio prazo e longo prazo vai levar à idolatria, vai levar à apostasia, vai levar a uma vida de pecado. E ele é sutil. Então, por quê? Porque é a tampa e a panela. Se vocês chamam a gente de sacerdotes, pastores, por um lado, vocês fazem isso e tiram essa responsabilidade de vocês. Então, é muito comum, às vezes, eu chego na casa dos outros, e aí aconteceu uma vez, assim, na verdade, comum não, né? Mas aconteceu 1 ou 2 vezes, que o dono da casa, eu vou comer ali, vou almoçar, o pastor está aqui, vamos orar. E o filho fala, mas pai, você não corou, por que vai orar? Aí o pai, sem graça, fala, porque o pastor está aqui, o sacerdote está aqui. Ele está dizendo, então eu pensei, não, você deveria orar sempre, ou não precisar orar, se você acredita que isso não é importante. Ou às vezes a pessoa vem aqui e ela está conversando comigo e ela fala um palavrão, alguma coisa, desculpa, estou falando na igreja isso, né? Eu falo, não, a igreja não é um lugar sagrado, o prédio. Ou você não deveria não falar isso, ou você deveria falar normal comigo, se você acha que isso não... Mas essa ambiguidade... Ai, aconteceu algo errado, você deu o dízimo, você fez a oferta esse mês? Não fiz. Então está explicado, né? Quem não gasta no altar, vai gastar na farmácia. Vocês estão rindo? Então é isso. Vocês estão rindo, mas tem muitos irmãos que vieram ouvindo por anos isso. E está lá dentro. Está lá dentro. E a tampa e a panela. Por quê? Por um lado, vocês estão empurrando. Isso é coisa do pastor. Eu não preciso fazer. Pregar o evangelho é coisa do pastor. Eu não preciso fazer. Ser igreja é coisa do pastor. Missões é coisa de missionário. Por outro lado, a gente é a tampa. É muito legal chegar e o cara chama a gente de... O pastor está aqui. Não tem nenhum problema chamar de pastor, viu? Porque o primeiro culto eu falei isso, 30 piadas daqui até ali, só sobre, ô pastor! Então assim, não tem problema nenhum. Você viu, né? Que eu peguei ar. Mas assim, não tem problema nenhum chamar de pastor, mas pastor não pega fila. Reverendo, vamos honrar o pastor. O pastor diz o quê? Eu não posso ir em uma festa de aniversário, eu tenho que orar. Eu entendo isso. Porque a oração do pastor vale mais. Às vezes é só para honrar. Mas a gente gosta de ser, na medida do possível, a gente gosta de ser honrado. Assim, a gente gosta de ser valorizado. Agora sim, o pastor está aí. E é legal para nós, mas quando a gente vê na Bíblia, e eu queria convidar vocês para abrir em Êxodo 19, de 3 a 6, Êxodo é o segundo livro da Bíblia, ele vai dizer algo diferente, e é nisso que a gente vai basear. Sobre o foco agora não é nem no templo, nem no sacrifício, é no sacerdote. Que é antes do templo e antes do sacrifício, que tem a ver com o sacerdote. Sobretudo. Você pode ler? Você vai querer ler na tela lá? Vai arriscar, hein? Se ele não passar na hora, tá vendo? Gus, você lê para mim? Eu achei que eu li muito mal hoje no primeiro culto. Você leu sério. mesmo, mas quem sou eu para... Eu gaguejei. Eu vou gaguejar. Vai ter na tela para gente?
Então, qual que é a referência, Marcos? 19 de Êxodo, para você achar aí também. Êxodo 19, 3 a 6. Do 3 ao 6. Diz assim: Logo Moisés subiu um monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: Vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre as asas de águia e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Que Deus ilumine a palavra lida. É interessante que vou trazer um pouquinho do contexto. Finalzinho de Gênesis, você tem a figura, vamos dizer assim, messiânica, a figura escolhida que se chama José. José é vendido pelos irmãos, se você não conhece a história, ele vai lá, recebe por revelação de sonhos o que vai acontecer, um tempo de seca terrível, ele vai até o faraó, ele salva não só o Egito, mas sua família, as nações que estão ao redor, através do nome de Deus, e ali ele é uma figura de libertação da fome, do que tem. Só que ele comete um pecado, um equívoco, que a Bíblia deixa clara, mas ela não põe assim, ela vai mostrando a história. Ele se casa com uma filha, uma sacerdotisa, um filho de sacerdote egípcio, e ele cria alguns privilégios para a classe sacerdotal que está ali. Ele protege, uma das coisas que ele faz é, todo mundo tinha que vender as terras para poder comer na época de seca, menos os sacerdotes. Então ele blinda a área sacerdotal, e 400 anos depois, vem um faraó que não conhecia a história de José, escraviza o povo, e o povo agora tem esse arquétipo sobre os sacerdotes. E ali sobre o privilégio, sobre como os sacerdotes não pegam fila, como os sacerdotes são os caras ali, são os únicos que têm acesso a Deus, têm as revelações, têm tudo. Você já vai ver lá no finalzinho da época, em Gênesis, que a taça que José usava já era considerada mágica, que revela, você não pode pegar a taça. Tem todo um episódio ali que a gente não entende direito, mas vai trazendo essas coisas que a gente tem já até hoje em todas as culturas. E aí, Deus tira, gostei muito da expressão que Moisés usa ali em Êxodo, que como asas de águia, ele tira como toda vez que fala um pássaro, provavelmente é o Espírito Santo, é esse sopro, como essa ave que abre o Mar Vermelho, e Deus tira o povo da escravidão, traz a liberdade, chama Moisés para cima do Monte Sinai e vai trazer a lei. Mas antes dele trazer a lei, as diretrizes, ele vai trazer identidade. Presta atenção que isso é importante. Antes do que fazer, Deus vai falar de quem o povo é, ou quem o povo deve ser, o que foi projetado para ser. E aí o arquétipo não é do templo, é do Éden. O Levítico é o 3º livro, ainda não começou. Nenhuma lei foi dada. Vai começar, mas antes ele fala a frase incrível: vocês vão ser uma nação de sacerdotes. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Nação santa. Santa é separado para um propósito. Ou seja, vocês serão sacerdotes. Nenhuma vez ele fala, vocês serão um povo com sacerdotes. Não. Vocês são um povo sacerdotal. Gente, isso não é Novo Testamento, não. Isso é a Gênesis, começo do que é o povo de Deus. Ali acabou de sair. Vocês têm que saber. E vocês, quando se tornarem esse povo, essa nação sacerdotal, vocês serão espalhados e serão como meu tesouro pessoal em todas as nações. E olha que legal que o autor fala assim, na verdade, toda a terra é minha. Nem precisava explicar que Deus está... Tudo é meu. Mas eu quero dizer que quando vocês forem nação de sacerdotes, olha como ele está falando já de tudo até dos dias de hoje. Vocês serão infiltrados nas nações e serão o meu tesouro pessoal ali dentro como nação de sacerdotes.
E aí, quando a gente começa a ler isso, a gente começa a perceber que todo esse escapismo, tanto da panela como da tampa, a gente achar que a gente é o sacerdote, o único, os pastores, ou padres, ou o que for, e tanto ao discípulo, ao irmão comum, irmã, achar que não é, isso é um equívoco muito grave sobre toda a teologia, porque se a gente erra nesse princípio, todo o resto da nossa teologia, da nossa sistematização, será errado. Se a gente erra na nossa semente sobre nação. E aí, eu queria falar sobre os 3 aspectos do sacerdote que a Bíblia vai trazer. O primeiro a primeira dimensão é que o sacerdote, ele é o representante dos homens diante de Deus. Presta atenção. O que acontecia? Quando Deus viu que o povo já falhou nos testes do deserto e tudo mais, ele falou, então vamos criar regras aqui, vocês vão poder ter sacerdotes, eu vou falar como é que eles vão agir, e as leis, maioria das vezes, são para sacerdotes, mas se você entender isso, toda lei de sacerdote, no fundo é para todos nós, de um outro jeito. E aí ele vai falar assim, o sacerdote ele vai fazer basicamente 2 coisas. Ele vai pegar a oferta do povo e vai de costa para o povo encarar o Santo dos Santos, o lugar sagrado, e vai fazer o sacrifício para com o povo, não para si mesmo. Então o que acontecia? Geralmente o sacerdote fazia um sacrifício menor para ele. Quando ele estava pronto, uma vez por ano, ele fazia o sacrifício para todo o povo. Então ele é o representante do povo para com Deus. Então ele está levando, e ele tem que. E não adianta ele falar, Senhor, eu quero só das 11 tribos. Aquela outra tribo está pode descer assim, pode castigar com praga. E é uma coisa que a gente não entende ocidentais, porque a gente é individualista e viemos depois do iluminismo, que a gente é o centro. A gente não entende na Bíblia quando o filho faz um pecado, toda a família é disciplinada. E quando um do povo faz o pecado, todo o povo padece. A praga vem para todos, não existe, é coletivo. Vocês são uma coisa só como nação. E a gente não entende isso, é difícil para nós. Não tem nada a ver com meu filho, não tem nada a ver com meu vizinho. Ele que cometeu. E aí, a Bíblia às vezes vai falar, não, gente, assim como a chuva vem para justos e injustos, e quando você vê a graça de Deus, você está, que legal, veio para mim, veio para... Também, a justiça é coletiva. Muitas vezes, tem um aspecto individual, sim, mas ela é muitas vezes coletiva que a gente não entende. E aí, segunda coisa que ele faz é a intercessão. O sacerdote, ele fala, Senhor, perdoe os pecados, ele vai fazendo a oração, intercedendo pelo povo. Isso não é só no sacerdote, já vem de Gênesis e Êxodo, porque isso é um princípio do Éden. Porque você vai ver Moisés intercedendo em cima do monte pelo povo que pecou lá embaixo com o bezerro. Você vai ver Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra. Você pensa, gente, dá para interceder por Sodoma e Gomorra? Pois é, Abraão fez. E aí você vai ver um dos pecados gravíssimos de Adão e Eva. Na hora que era para um interceder pelo outro, um fala, foi a mulher que tu me deste. Foi a serpente que você criou. Esse é o problema. A intercessão é sacerdotal e ela é quebrada já no primeiro pecado. Por isso que o arquétipo é o Éden. E aí a gente cai para o dia de hoje. Marcos, o que você está falando? Estou falando porque a gente acabou de sair do carnaval. E a nossa tendência é orar, sim, para Deus mandar uma bola de fogo no bloquinho que ficou na frente da nossa casa, que não deixou a gente se reunir, que é um caos, deixa uma sujeira, uma promiscuidade, não dá para sair com os filhos. Eu, uns 6 anos atrás, quando estava começando a fechar a Paulista, eu quis levar meu filho de 4 anos, no domingo, depois do culto, fui lá. Gente, é uma coisa assim que é complicado. Assim, é um lugar, assim, tem muita cultura legal. Eu vou parecer um pouco legal, porque agora eu estou só fingindo que eu sou vocês, eu sou muito melhor. Mas eu cheguei lá, levei meu filho e falei, gente, não dá. A gente tem que agora ficar pensando onde a gente vai levar filhos que estão formando ainda as diretrizes que a gente quer. E aí, a nossa tendência é orar sim,
mas é orar para Deus, arranca esse pedaço, porque a gente tem a ilusão de que se Deus arrancar esse pedaço, esse grupo social, essas pessoas, esse aspecto político, nossa, aí a gente vai ser uma nação consagrada a Deus. Se tirar a parte ruim, eu estou Se tirar, é uma parte podre. Você já pensou se o sacerdote fizesse isso? A gente tem a sua obrigação como sacerdote do Senhor, nação de sacerdotes, é interceder como se fossem seus filhos para toda a nação. Isso é difícil. Ou seja, a nossa oferta não é se deu alguma coisa errada no nosso mês. A nossa oferta é, Senhor, primeiro que não é dinheiro. A oferta, como Paulo vai falar, a nossa oferta é a nossa vida como um sacrifício vivo e agradável. E aí você oferece, Senhor, como é que eu posso fazer a minha oferta de vida para melhorar São Paulo? Nas suas orações, só está você e tua casa? Então você não estava no papel de sacerdote. Nas minhas orações, por que a gente tem que orar pela... Você tem que orar pelo presidente, seja ele direita ou esquerda, mas não é para orar para Deus matar. Aí não é, você não está entendendo. Eu oro pelo meu presidente, para Deus matar logo, para ver se vem o outro, alguém. E eu vejo isso, as pessoas falando como, não, é juízo, Deus pediu. Não é assim. Você está confundindo, e a gente pode falar, lógico, existe um papel de justiça? Existe. Mas você não foi chamado para ser profeta. Não é uma nação de profetas. Eu sei que o profeta está em alta. É uma nação de sacerdotes. O sacerdote não ora para Deus trazer juízo. O sacerdote está tentando, já tem o erro, Deus está tentando evitar, trazer a graça, trazer perdão, trazer a substituição. Senhor, esse animal receba o seu juízo, mas que a gente possa. Então, o sacerdote é servo, né, Marcos? Ele é servo. Ele é servo. Eu percebo isso, gente. Sabe o que mudou o meu ministério? Quando eu passei a pregar, duas coisas que mudou o meu jeito de falar. No ministério, não fala no meio aí. Primeiro que eu comecei a falar mais sobre mim. Às vezes eu dou um pouco, senão a gente... Mas eu me incluo em todos que eu estou falando de vocês. Segundo, quando eu vou falar de algum pecado, eu penso que a primeira fila, então vocês sempre são assim, engraçados, vocês se transformam. Minha primeira fila são quem tem pecado, porque eu não falo do pecador como se ele não estivesse na vila. Não existe isso. E outra coisa que eu falo do pecador como se meu filho um dia pudesse ser. Como é que eu vou tratar esse pecado se meu filho tiver um dia esse pecado? Eu vou tratar do mesmo jeito? Eu vou querer que bandido bom é bandido morto se o meu filho um dia cometer crime? É porque é isso. Não que o meu filho possa, mas é que é isso, é que você tratar como família. Sacerdote entende que faz parte do povo. Nós não somos uma nação separada para dizer, não somos brasileiros. Essa cultura, a nossa cultura, ela tem coisas boas e coisas ruins, como toda cultura, e precisa ser transformada as coisas ruins, mas precisa ser abraçada as coisas boas. Eu não quero viver a cultura norte-americana, europeia, ou qualquer que seja. Eu não nasci lá. Por outro lado, eu não quero a cultura brasileira corrompendo a minha vida, da nossa nação. Então, a gente tem que entender que o papel seu e meu, nas nossas orações, nas nossas intercessões, é pela cidade. Se nós somos uma igreja que não está intercedendo para a cidade, nós não estamos sendo o projeto de Deus inicial. Se nós não somos uma igreja que pensa a cidade, e a gente tem um desafio grande, porque todo domingo nós temos o fruto da maldade da nossa cidade aqui na porta. A gente, às vezes aqui dentro, e você tem na frente da sua casa, um dos, né? E a gente vai fingir que não é nosso. Existe o segundo aspecto do sacerdote, que é a gente representar Deus diante do povo. É o contrário agora. Porque o que acontecia? Quando acabava o sacrifício anual, o povo ficava em pé na frente da sua tenda, esperando. O que será? Será que... Porque assim, se Deus não desse o perdão, eles estariam no juízo. E aí o sacerdote vinha e falava, Deus aceitou o sacrifício. Todo mundo adorava com mãos estendidas. E às vezes o sacerdote vinha trazer instruções sobre a lei. Nós devemos fazer isso, nós devemos isso. Várias vezes
a gente não entende, mas o sacerdote era o juiz que trazia, esse cara cometeu pecado, então essa é a pena. As pessoas levam, por isso que quando Jesus curava alguns leprosos, vai até o sacerdote, porque o sacerdote falava, dava o atestado de cura. É o sacerdote que dá o atestado, aconteceu mesmo. É o sacerdote que tem o discernimento de dizer, isso não aconteceu, isso aconteceu. É o sacerdote que dá a diretriz. Então, nosso papel como sacerdote, seu papel como cristão, é ser representante de Deus para o lugar que você trabalha, o lugar que você estuda, o lugar que você... Não aqui, na igreja não precisa de representante de Deus. Mas é o lugar que está. É a gente sair como essas boas novas. Gente, quero dizer que o nosso Deus derramou sua graça sobre São Paulo, sobre o Brasil, e existe perdão se a gente se arrepender. É as boas novas do Evangelho. Eu quero dizer que, gente, que isso a gente precisa de discernimento. Você trazer uma palavra no seu trabalho. Agora, se você pensa assim, tem gente que fala assim, Marcos, você não conhece, nessa função é muito corrompida. Eu não vou ser político porque todo o sistema está corrompido. Eu quero dizer que você está muito iludido. Se você acha que não tem corrupção no campo de atuação que você trabalha, você ainda só não descobriu. Então não existe, eu só consigo exercer um trabalho santo, sacerdotal, não depende do trabalho. Não, em qualquer lugar dá para fazer. Você tem que falar, eu sou o sacerdote. Você pensa assim, às vezes as pessoas me chamam, Marcos, você pode ir lá no meu trabalho, na empresa, trazer uma palavra. Eu posso. Mas quem Deus colocou para ser o sacerdote lá é você. Você é o sacerdote que deve trazer a palavra, que deve interceder, orar, e que deve ter o discernimento para dizer isso é errado. Um dos maiores equívocos que a gente tem nos últimos 200, 300 anos é achar que o Evangelho e as diretrizes de Deus é algo privado, é da minha fé, é para mim. Não, ela é pública, essa é uma mensagem para as nações. Ela tem que ser falada com sabedoria. Ser sal e luz. E o sal e a luz, elas não chamam atenção para si mesmo, elas apontam para um caminho. Então você tem o sal, é engraçado, você não vai numa churrascaria porque o sal de lá é bom. O sal é sal. Apesar que o marketing é tão forte que esses dias eles quiseram fazer o sal rosa. A gente comprou o sal rosa, eu comecei a usar 3 vezes mais porque não salga nada. E minha pressão subiu. Voltamos para o sal ruim. Mas sal é sal. E aí, o que acontece? O sal, ele serve para dar o gosto. Uma comida sem sal é muito ruim. Quando eu tinha 19 anos, eu fui morar nos Estados Unidos. Cheguei lá, viagem grande, a primeira casa de americano, não falava nada de inglês, eles botaram um frangão e um arrozinho, sabe aquele arrozinho cheirando bem assim, meio um pouco empapado, gente, bom. E eu lembro que não falava nada em inglês, mas falava, this is good, good, good. E aí aquele cheiro, e aí eu botei o frango, botei o arroz, o frango era doce, era um molho doce, e o arroz não tinha um sal. E assim, foi tão difícil comer aquela primeira comida. E aí eu fui bem-vindo a outra cultura. Um arrozinho, agora é para judiar, um arrozinho feito com alho e sal, é uma delícia. A gente sabe disso. Porque o sal, ele não puxa atenção para ele. Ninguém quer comer sal. Por isso que a expressão é, não comer um saco de sal comigo. Mas também se a gente vai, uma comida bem salgada, eu sei que no termo bíblico não é só salgar, é preservar, mas Jesus fala, se o sal não fizer o que ele tem que fazer, ele é jogado na rua e vai ser pisoteado. Se a gente não for sacerdote no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa casa, a gente não serve para nada. A gente acha que a gente é salvo para ir para o céu. Não. O céu vai acontecer, mas a gente é salvo para ser sacerdotes. E tem outra coisa. O arquétipo de sacerdote do Antigo Testamento, quando ele é usado, a gente tem essa expressão, o homem é o sacerdote da casa. Não está na Bíblia isso, gente. O homem e a mulher são sacerdotes. Homem e mulher os criou à sua imagem e semelhança. De novo, o arquétipo não é templo, sacerdote, sacrifício. É Éden. Éden, os dois são imagem e semelhança. Imagem e semelhança é o papel sacerdotal.
ali. É o que é considerado filho. Os dois governam bem, não só a sua casa, mas as nações. Nós somos chamados para ser um povo que vai governar, não como os homens que vão impor, os homens que não têm a Deus, temem a Deus, que vão impor, mas como uma nação que vai servir e cuidar e cultivar até que o dono da vinha volte. É isso que a Bíblia está trazendo. Mas nós não temos coragem de ser representantes. A sua casa, você é o sacerdote. O seu trabalho, você é o sacerdote. Não encare o seu trabalho como um lugar para você pegar um dinheirinho para cuidar da tua casa. Não é isso. Se a gente não quebrar isso, a gente é o sacerdote. A tampa e a panela. Você quer passar os seus deveres para a gente e a gente aceita porque aqui a gente está na estrutura da igreja. A gente só quer ser pastor aqui. Eu não quero ser pastor em casa ou no trabalho secular que eu tenho. Porque aí é difícil. Lá não me chamam de pastor. Lá me cobram pelo trabalho que eu não entreguei. E me cobram com que você está sabendo com quem você está falando? Não tocar no ungido do Senhor. De novo, arquétipo errado. Aí você pensa que não tocar no ungido do Senhor é o pastor. Não existe isso, gente. Quem que é o único ungido? Jesus Cristo. No Antigo Testamento eram os reis, alguns sacerdotes. Eu queria perguntar para vocês, eu vou começar com Paulo, e depois com... Paulo, por que a gente, mesmo sendo pastor, pastores, quando não vigiamos, voltamos no arquétipo de transferir nossa responsabilidade para o homem sagrado? A gente volta para o arquétipo do templo, sacerdote, um público menor de sacerdote, e também o sacrifício ali, o altar do Senhor, o prédio sagrado. Eu tenho uma impressão que, para mim, essa coisa de transferir, né, para o outro, eu vou para um lugar de dizer, eu não dou conta disso. Eu não tenho essa capacidade. A gente ontem estava aqui numa reunião do presbitério, o Marcos falou hoje no começo, vocês tinham que ver, tudo diferente, fica uma mesa aqui na frente, né, e um monte de pastores. E a coisa é feita de uma maneira diferente, tem uma linguagem, tem um tipo de postura, e eu fico olhando aquilo, falando, gente, eu não me encaixo aqui, eu não dou conta disso aqui, eu não sei fazer. E aí o Marcos e o Gustavo me pegam no pulo, porque aí, Paulo, você é super humilde, né? Você devia escrever um livro, Como Me Tornei a Pessoa Mais Humilde de Todos os Tempos, porque, na verdade, é uma fuga. E quando eu digo eu não dou conta, na verdade, eu estou dizendo eu sou diferente deles. E de uma certa maneira, né, Marcos, fugindo de uma responsabilidade que me foi dada, né, um sacerdócio para mim. Então, eu acho que eu transfiro nesse lugar de não, eu não dou conta disso, deixa eles fazerem, porque eles sabem fazer, eles têm a postura certa. Uma falsa, né, humildade, digamos. Então, isso é um tipo de coisa que eu acho que pode acontecer. Não sei exatamente como é com o Gus. Eu vejo isso como, às vezes, em que eu fujo da minha responsabilidade, né? Então, às vezes é isso, no contexto de casa, algumas questões que, sem querer, embora é muito precioso para mim, a questão de educar as crianças, de trazer os valores, de falar sobre Jesus, mas, em alguns momentos, eu estou querendo que a escola resolva algumas questões da educação deles, ou que a igreja, aqui, vai lá na classinha, agora é Jesus, agora é lá na linguagem de vocês, e é verdade isso, né? Mas uma coisa complementa a outra, eu não posso sair da minha responsabilidade, né? Uma tentação que às vezes a gente tem é de usar essa capa. Essa é uma grande tentação, eu acho, Paulo, que é a gente se colocar num lugar de que, beleza, eu sou pastor, eu já estou com uma capa aqui, eu tenho que chegar, não preciso me apresentar, por exemplo, para as pessoas, e aí eu posso estar passando uma dificuldade grande dentro de casa, no contexto familiar, mas aí eu estou aqui, eu estou dentro dessa capa, e aí eu estou sorrindo e está tudo bem,
estou cumprimentando as pessoas. É uma tentação, né? É uma fuga de... já tem algo no meu cargo que eu não preciso ser. Basta eu estar com crachá, ou basta eu estar com aquela vestimenta, ou com aquela... Pode ser só uma, igual que nesse caso, que nem é a roupa que vai diferenciar, mas é um papel e aí eu fujo daquilo que é para ser real, verdadeiro, para ser quem Deus me chamou para ser, para me relacionar verdadeiramente, não ter só um papel ali mediando, né? Enfim, é mais fácil naquele contexto de ficar na porta e a pessoa, eu lembro de igreja que eu participei, e a pessoa, não, eu não saio sem falar com o sacerdote da igreja. Eu ficava assim, né? Que é isso? Mas essa tentação é mais fácil ali, né? A pessoa vem, dá a mão e fala, bom, agora eu vou ter sorte na minha semana. Mal sabe que vai dar um azar, né? Fala. É isso. A gente, como pastores, temos a tentação de achar que só aqui é o lugar que a gente precisa ser pastor. E eu quero que aqui sim, aqui vocês podem me cobrar. Na minha casa não vem, nas minhas redes sociais não vem me cobrar. E vocês têm a tentação de achar que a gente que é sacerdote, vocês não são. E às vezes vocês falam assim, mas Marcos, eu não consigo falar. Então vai se preparar. Entendeu a importância da escola bíblica, de você fazer os treinamentos que a gente faz? Se prepara, porque essa é a sua responsabilidade. Deus não vai me cobrar pelo seu trabalho. Deus não vai me cobrar pela sua família. Por ter sido luz na sua família. Deus não vai me cobrar pelos amigos que Deus te deu. Deus vai cobrar os meus amigos, a minha casa. Esse ministério que eu tenho de expor, sim. Mas cada um tem a sua responsabilidade e a gente tem as nossas tentações de passar para o outro, de colocar em figuras específicas. E a gente tem que lembrar que o texto, voltando ao texto, no versículo 5, a gente vai ver que tem uma parte que todo esse texto de nação de sacerdotes, ela é condicional. Fala assim, agora, para Moisés, se me obedecem fielmente e guardem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. E o que a gente vai ver ao longo do Antigo Testamento, e é para isso que o Antigo Testamento é tão importante, e é por isso que a gente separa um semestre para fazer uma série sobre o Antigo Testamento, é para você entender que o Antigo Testamento tem um papel no drama das Escrituras. Você tem o primeiro ato, que é Deus criando tudo perfeito, que é o arquétipo que a gente tem, é o Éden. O segundo ato é os homens todos pecaram. E o terceiro ato é um ato de que todos os homens tentaram pelos próprios esforços e ninguém conseguiu ser quem deveria ser. Ninguém conseguiu ser os sacerdotes. Então a gente tem no Antigo Testamento começando os reis. E tem um livro chamado Reis, dois na Bíblia, só para contar o tanto que rei não presta em Israel. Não tem nenhum que presta. Tem uns que é mais ou menos, mas também não presta, você vai ver. Então, assim, os reis não prestam. Aí você vai ver os sacerdotes, nenhum prestou. Tem um ou outro, você tem Samuel, mas eles não prestaram, eles se corromperam pelo dinheiro do rei, pelo poder, por não ter coragem de fazer. Faziam sacrifício, tanto que chegou uma hora que Deus falou, eu não quero mais sacrifício, para. Como assim? Você que estipulou isso aqui, falou que isso aqui era da lei. Não quero mais, ninguém mais faz sacrifício. Aí Deus vai nas periferias e chama os profetas. Aí os profetas começam a combater o rei e os sacerdotes, os caras, mas está vindo do lugar profano, não é do templo? Não, não é do templo. É das periferias, e no Novo Testamento é João Batista, que é do deserto, é mais longe ainda. E o deserto, no Antigo Testamento, é lugar de entidades, para falar menor. Então, quando você pega um profeta que está vindo do deserto, ele está vindo dos lugares que não deveria vir. E os profetas também se corrompem. Os profetas começam a dar profecias para agradar o povo, falar coisas que Deus não quis, e todos vão para o exílio. Quando volta Jesus. Jesus é tão interessante, ele é o sumo sacerdote perfeito, todo o Novo Testamento vai falar, porque ele representa a gente diante de Deus, de forma muito especial. Seus discípulos, sem saber como é que ia ser o trono de Jesus, falam, a gente pode sentar do seu lado, um na direita, um na esquerda. Jesus fala, eu vou representar, mas o sacrifício não vai ter animal.
Não vai ser igual a nossa história, que a gente fala do nosso patriarca, Abraão, que na hora de oferecer o filho, apareceu um carneiro. Não vai ter, não vai aparecer. Não vai aparecer. O filho vai morrer. Aonde eu vou, vocês não dão conta. Aonde eu vou ser coroado, glorificado, vocês não dão conta. E naquela cruz ele representa nós diante de Deus de um jeito que nós nunca conseguimos. Nós não conseguimos representar no que é bom, imagine no que é ruim, nas dores, no sacrifício. Ele faz o sacrifício verdadeiro e por isso que é definitivo. Todos os sacerdotes precisavam fazer um sacrifício antes para si mesmo. Ele é o sacrifício. E é o Filho de Deus, é o que não precisava de sacrifício para ter pleno acesso ao paraíso. Jesus fala para aquele cara que está sendo crucificado, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Paraíso é a palavra grega para a palavra hebraica Éden. Hoje mesmo, não vai falar, hoje mesmo você vai voltar a estar no templo comigo. Hoje mesmo você vai voltar ao Éden, porque eu estou voltando, restaurando o arquétipo do Éden. Mas também Jesus é o representante de Deus aos homens. Ele ali, ele é a bondade, ele ali é a misericórdia, ele não revida, ele é cuspido e não cospe de volta, ele toma um tapa, ele não toma. Para ele pode falar, ame os seus inimigos. Como assim? Amar os inimigos até parece. Só olha, eu vou fazer para vocês verem. Jesus é, Senhor, mostre-me o Pai. Vocês estão comigo há quanto tempo e não viram que eu sou o Pai, eu represento de tal forma a Deus que eu sou Ele. Isso é o máximo que vocês vão ter. E quando ele entra no Santo dos Santos, ele leva ele como sacrifício. No terceiro dia ele ressuscita, ele sai do Santo dos Santos e ele sai com as correntes quebradas da eternidade, do inferno, da morte, do pecado. Ele fala, isso não escraviza mais vocês. Os ventos das águias trouxe a ressurreição, eu sou o primeiro. Por isso que diante da mesa do Senhor, a gente tem o pão que representa o corpo do Cristo e o sangue que representa o sacrifício. Está tudo aqui, esse é o arquétipo que a gente traz. É o novo arquétipo, mais perfeito até do que o do Éden, é o do Cristo. É o pão, que é um corpo que a gente pertence ao corpo de Cristo. Indivisível, mas que foi dividido. É o sangue, que é o sacrifício que nos purifica de todo pecado, nova aliança. Se você tem plena comunhão com Cristo, se você confessa Ele como único Salvador, se você entende o seu chamado para ser sacerdote do Senhor Altíssimo, você é convidado à mesa do Senhor. Essa é a mesa que você deve estar. Você é convidado para participar desse ato sacerdotal, como um sacerdote, o presente, o tesouro especial de Deus para São Paulo, para o Brasil. E se você é um visitante, mas ao ouvir o Evangelho, o Espírito falou no teu coração, é isso que eu acredito, você faça uma oração, Senhor, perdoa os meus pecados, eu quero te seguir, eu quero entregar minha vida, eu quero hoje falar que o Senhor é o Salvador da minha vida. Eu quero dizer que essa mesa é para você também. Mas entenda a seriedade dessa mesa. É apenas para aqueles que reconheceram que o Senhor Jesus é o único, é o Filho de Deus, o único Salvador. Por isso, num ato de reverência, de oração e contrição de pecados, a gente vai até os pontos que a gente espalhou sobre a ceia do Senhor. E você vai pegar o elemento, e os dois elementos, o pão, o vinho, e vai trazer, sentar e a gente vai ceiar junto. Que Deus nos abençoe. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Todo o meu ser, tudo que sou,
te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Enquanto os irmãos ainda estão pegando, não quero profanar esse momento, mas eu gosto do final do filme do Indiana Jones, Em Busca do Cálice. A gente falou sobre isso, né? Mas aí você olha, mas pastor, eu tô com um cálicezinho. O Senhor tem um cálice bonito, tem um pãozão. E lógico que a gente faz isso para ter a representatividade visual. Mas no filme, e eu vou dar spoiler porque faz um bom filme, mas quando o Indiana Jones ele acha o cálice de Jesus e as histórias, a mística é que quem beber teria vida eterna, e que é uma verdade. Mas eles acham, e a pessoa que está ali, todas as histórias de Indiana Jones é na época da Alemanha. Então você tem aqueles caras, não vou dizer a palavra, senão cai nossa transmissão, mas ele tem aquilo lá e o cara vai beber. E ele fala, Jesus, o Rei dos Reis. Ele escolhe um cálice de ouro e tudo, ele bebe e aí não dá certo. E o Indiana Jones ele tem que beber porque o pai dele tomou um tiro. E olha só, ele tem que beber a vida eterna para dar para o pai a volta à vida. E aí ele vai escolher, quem escolhesse errado, e eram vários cálices, só tinha um certo, e ele pega um de barro. E o cálice, ele fala, o do carpinteiro era humilde. Então, irmãos, o seu cálice na tua mão está mais perto para o que é de Jesus do que o do meu. Esse é o sacerdote nosso. Nunca teve ouro, nunca teve palácio, não tinha grandes roupas, não tinha luxo. E, aliás, ele fala, não teve lugar para nascer, e quando ele cresceu, ele falou, não tem lugar para reclinar a cabeça. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Só que o sangue virou o sangue mais real. O sangue virou o sangue de um povo. Ele virou único. Por isso que quando nós pegamos esse pão, não é apenas um símbolo, é um meio de graça. É a coisa mais sagrada que a gente tem na nossa vida, é saber que o corpo de Jesus hoje fazemos parte. E que é nele que somos os sacerdotes, no sumo sacerdote. O corpo foi partido na cruz para que nós possamos ser um. Comamos. De semelhante modo, naquela última noite, Jesus pega o vinho que representava o povo de Israel, o seu povo escolhido. Também o vinho que representa a sangria da uva, o sacrifício de uma uva que fez para gerar uma bebida.
E ele fala: esse é o cálice da nova aliança, é o meu sangue que será derramado. Ele purifica de todos os pecados. Bebamos o sangue do Cristo. Senhor Jesus, queremos, diante da tua mesa, da tua ceia, declarar: mais uma vez, nossa vida depende de Ti. O Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é Senhor das nossas vidas, o Senhor é Senhor dessa cidade, o Senhor é Senhor desse Brasil. Suas misericórdias não só alcançam a nossa vida, mas alcançam a nossa cidade, nosso país. Nós não queremos negligenciar o nosso chamado como igreja de sacerdotes. Queremos, Senhor, ser sal e luz. Queremos interceder, Senhor, até que o Senhor volte. Essa é a nossa oração.